Olá para você aí que acha que não é importante estudar funções inorgânicas em química, trago para você este questionamento. O que você acha que tem em comum entre a água, o CO2, a areia, entre outros compostos que também podem ser chamados de minerais? Esses compostos, eles são classificados como óxidos. Então, óxidos é uma função inorgânica dentro da química. Bom, a água é extremamente vital, não teria vida aqui na Terra, a vida da forma como que a gente conhece, né? Não teria vida aqui na Terra sem a presença de água. O CO2 é extremamente importante o quê? Em processos de fotossíntese, então, para plantas, né? Extremamente importante. Um outro óxido de extremamente importante que você, com certeza, se você curte praia, você conhece, que é o quê? O óxido de silício, que ele está presente na areia da nossa praia. Entre outros óxidos que também são importantes para quê? Para a parte econômica, né, que gera renda. Ou seja, são óxidos, por exemplo, de magnésio, né, são alguns tipos de minerais que estão presentes aí. Então, os óxidos são uma classe de compostos extremamente importantes. Tá, mas analisa aqui comigo. O que tem de comum entre todas essas substâncias que a gente classifica como óxidos? Tá, vou te ajudar. A presença do oxigênio. Então, óxidos são compostos binários. Por que são compostos binários? Eles são compostos que possuem dois elementos químicos. Dois elementos químicos. Sendo que um elemento químico é o oxigênio. E lembrando, o oxigênio ele tem que ser o elemento químico mais eletronegativo presente naquele composto. Então, por exemplo, o flúor. O flúor é um elemento químico mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, a gente não consegue formar óxidos de flúor. Então, algumas características desses compostos são isso. Eles precisam ser compostos binários, sendo que o elemento mais eletronegativo desse composto, ele tem que ser o oxigênio. De maneira que o oxigênio, ele vai fazer ligações químicas tanto com metais quanto com ametais ou não metais. De maneira que esse óxido, ele pode fazer tanto ligação iônica quanto ligação covalente. Vai depender do quê? De qual elemento químico que esse oxigênio vai estar fazendo a ligação química dele. Bom, então a gente tem vários tipos de classificações que você precisa saber. A gente tem o tipo de classificação devido às ligações químicas e devido às suas características. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, igual eu tinha falado anteriormente para você, a gente tem duas formas de classificar esses óxidos. Então vamos começar um pouquinho com a classificação devido às suas ligações químicas. Lembrando que isso é assunto passado, então você tem que lembrar as ligações de oxigênio mais metais vão dar ligações iônicas, então vão formar compostos iônicos com algumas características específicas dessas ligações iônicas também. Mas o oxigênio se ligando com compostos ametais ou não metais, né, da tabela periódica, ele vai realizar algumas ligações covalentes nesses compostos. Bom, pessoal, a fórmula geral desses óxidos são compostos binários, então vai ter o oxigênio mais algum outro elemento químico que eu coloquei aqui como A. Lembrando que número de NOx do oxigênio. Então, para você que não lembra o que é NOx, quais são os números de NOx dos elementos químicos, porque a gente tem elementos químicos que possuem mais que um número de NOx. Então, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso, então dê uma revisadinha. O oxigênio ele vai poder apresentar o número de NOx menos 2 e o número de NOx menos 1. De forma que, quando eu tenho o oxigênio com NOx menos 2, ele vai ser um óxido, e quando eu tenho oxigênio com NOx menos 1, ele vai ser um peróxido. Mas a gente vai ver depois um pouquinho mais sobre isso. Bom, então a gente tem a fórmula geral, né? O oxigênio representado, o 2zinho aqui significa o quê? O NOx do oxigênio, no caso dos óxidos. Se fosse peróxido, seria o número 1, mais o Y, que seria o NOx deste elemento químico aqui, representado por um metal ou um não metal. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho sódio com NOx mais 1.
De maneira que, se é mais 1, eu não preciso representar o 1, ele já está implícito. Então, como que nós formaríamos um óxido com o elemento químico sódio? Então, temos que o sódio tem o NOx mais 1 e o oxigênio menos 2, de maneira que formaria o óxido de sódio, com essa fórmula molecular, Na2O. Agora, quando eu tenho, por exemplo, o óxido de cálcio, como eu formaria esse óxido? Ca2+, que é o NOx do cálcio, mais oxigênio 2-, que é o NOx do nosso oxigênio, ele formaria o Ca2O2. Mas a gente pode o quê? Simplificar essa fórmula, de maneira a colocar a fórmula mínima desse composto, formando o óxido de cálcio. Basicamente, essa é a fórmula geral desses compostos que são nomeados de óxidos. Bom, uma coisa muito importante para você lembrar é que, lembra lá dos gases nobres? Eles não fazem ligações químicas, eles se ligam sim, de maneira que eles podem ainda formar óxidos. Por exemplo, aqui, os óxidos de xenônio. Agora, a gente vai ver um assunto que provavelmente você não gosta muito, mas é muito importante, que é a nomenclatura desses óxidos. Bom, então vamos começar agora com a nomenclatura de óxidos covalentes. Tá, os compostos óxidos covalentes, a nomenclatura básica é o prefixo referente ao número de oxigênios, por exemplo, mono, di, tri, mais a expressão óxido de, mais o prefixo referente a quê? Ao nome do elemento químico formador desse óxido. Tá? Então, para ficar um pouquinho mais claro para você, vamos para alguns exemplos. CO2, como ele é chamado? Dióxido de carbono. Mas por quê? Quantos oxigênios eu tenho? 2, então é dióxido de carbono. Por quê? Quando temos apenas um carbono, o que acontece? A gente deixa implícito o prefixo mono. Tá? Próximo exemplo, N2O5. Temos o quê? 5 oxigênios, então pentóxido de nitrogênio. Por que de nitrogênio? Porque nós temos 2 nitrogênios na fórmula molecular desse oxigênio. Bom, mais 2 exemplos. Cl2O7, 7, então é ep, né? O prefixo heptóxido de cloro. Por que de cloro? Temos 2 cloros nessa fórmula desse óxido. E por fim, CaO2, peróxido de cálcio. Por que peróxido? O óxido desse oxigênio, ele não vai ser mais menos 2, ele vai ser o quê? Menos 1. Então, ele vai ser nomeado como peróxido de cálcio. Agora, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a nomenclatura de compostos iônicos. Agora, se tratando um pouquinho sobre a nomenclatura de compostos iônicos, no caso dos compostos iônicos, nós vamos ter 2 possibilidades. De forma que esses compostos iônicos, eles podem ter os elementos, né, que vão formar esses óxidos que vão fazer ligações iônicas. Eles podem ter um valor de NOx ou 2 valores de NOx. Isso vai depender do quê? Revise. Bora lá. Iônicos. Quando a gente tem um elemento químico que tem apenas um NOx, a nomenclatura dele vai ser óxido de nome do elemento formador. Então, super fácil. Por exemplo, óxido de potássio e óxido de alumínio. Por quê? Esses elementos químicos possuem apenas um número de NOx. Porém, temos os elementos químicos que podem possuir 2 ou mais números de NOx. De maneira que a nomenclatura agora pode ser feita de 2 maneiras. Óxido de nome do elemento formador, mas o NOx em números romanos, porque agora a gente vai ter que indicar o valor do NOx, ou se você não quiser indicar o valor do NOx, a gente tem uma outra forma de nomenclatura, que é óxido, mais a parte, né, do nome lá do elemento formador, mais o sufixo. Esse sufixo vai ser como? Eu utilizo ico, quando eu tenho o número de NOx maior daquele elemento químico, e eu utilizo o oso quando eu tenho um número menor de NOx daquele elemento químico, tá? Então, como faltou quadro aqui, bora para mais uns exemplos. Então, o exemplo que eu prometi para vocês. Aqui, nós temos que o ferro, ele pode ter 2 números de oxidação, ou seja, 2 números de NOx.
sendo eles mais 2 ou mais 3. Então, quando eu tenho ferro mais 2, ele vai formar esse composto que ele pode ser chamado de óxido de ferro 2. Se eu quiser contar para você qual que é o número de oxidação desse composto, ou se eu quiser esconder, eu posso colocar óxido ferroso. Já quando eu tenho ferro com NOx 3, ele pode ser chamado de óxido de ferro 3, se eu quiser te contar qual que é o número do NOx, ou óxido férrico, para essa fórmula molecular aqui. Então, para você entender a importância dos óxidos, que é essa classe de compostos inorgânicos, que está presente no nosso dia a dia, né? Como eu falei anteriormente, está presente a água é um óxido, o gás carbônico é um óxido. Então, a gente tem vários exemplos de óxidos no nosso dia a dia. Então, é importante vocês saberem o quê? Óxidos são compostos binários, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Podemos classificá-los devido, né, às suas ligações iônicas ou às suas ligações covalentes. Vimos hoje um pouquinho sobre o quê? Sobre nomenclatura. Mas também eles podem ser classificados devido às suas características, por exemplo, óxidos básicos, óxidos ácidos, mas isso fica para uma outra hora. Espero que vocês tenham gostado e entendido a importância dos óxidos. Tchau, até a próxima!